introduzindo aí, para quem não tá, para quem ainda não assistiu nenhuma dessas lives dessa série ou das outras que a gente publica mensalmente, deixa eu explicar um pouquinho sobre o que a gente está falando aqui. O Grupo Método, eu, na verdade, participo de 2 lives mensais pelo Grupo Método. Uma é essa que vocês vão assistir hoje, Meca Entre Amigos, e a outra é o Grupo Método Ensina. Meca Entre Amigos, pessoal, para quem não viu as outras lives da série, é uma live relativamente informal, vamos dizer assim, meio espontânea, na qual eu convido pessoas que trabalham ou que têm algum papel aí no atendimento, nos serviços, enfim, nas questões relacionadas ao autismo e também a análise do comportamento, que essa é uma outra área de interesse que eu tenho e aí que se sobrepõe com o autismo, né? Então, já tive aqui várias pessoas, assim, eu não quero citar nomes porque eu sei que eu vou esquecer vários, mas eu já tive várias pessoas, médicos, outros analistas do comportamento, psicólogos, fonoaudiólogos, colegas que trabalham na gestão de serviço. Então, se você está interessado em ver as outras lives do Meca Entre Amigos que já foram publicadas, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Grupo Método. Esse canal é rico de informação mesmo, é um canal de conteúdo bem raiz, sabe? Conteúdo de qualidade, sem muito frufru, sem muita coisa, sem muita gracinha, mas um canal muito bom. Então, já trouxe várias pessoas no Entre Amigos e também no Grupo Método Ensino. O Grupo Método Ensino é um formato mais de aula, que a gente também já trouxe vários outros especialistas, falando sobre diversos tópicos. Hoje, eu vou trazer aqui, é até engraçado porque é bem relacionado ao contexto que a gente está vivendo lá no Grupo Método, mas eu vou trazer aqui uma especialista em outra área, né, que não é análise do comportamento, mas que trabalha com autismo também. Então eu vou trazer aqui a Mariana Alckmin. Muitos de vocês já conhecem a Mari por enfim, vários outros canais, né? Ela é uma pessoa bem ativa. E a gente vai falar um pouco sobre o trabalho do fisioterapeuta dentro do contexto de uma intervenção comportamental, de uma intervenção ABA, mas de uma forma interdisciplinar, bem integrada, né? E eu acho que isso tem a ver com o nosso contexto atual no Grupo Método, porque a gente, essa semana mesmo, ou formalmente inaugurou, a unidade que abriga essas especialidades todas em termos de infraestrutura e profissionais, né? Então a gente tem uma unidade que também ampara a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, temos também a parceria da médica Letícia Morim, que está com a gente, e enfim, estamos trabalhando em ampliar isso para atender as necessidades, vamos dizer, integrais da pessoa autista. A Mariana Alckmin, para quem não conhece ela é fisioterapeuta, é um pouquinho mais nova que eu, né, Mari? Não vou dizer muito, mas tá aí na estrada já faz tempo. Tem mestrado e especialização. Ela tem trabalhado com TEA há algum tempo. E a Mari se diferencia também, porque além de tudo isso, ela é mãe de gêmeos idênticos, apesar de não terem nada de idênticos, fora serem realmente parecidos fisicamente, ela é mãe de gêmeos autistas, né? Então, são os embaixadores do Grupo Método lá. E a Mari tem trabalhado com a gente de uma forma integrada, a gente cada vez mais tentando aprimorar os processos, né? E é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que tem dois aspectos fundamentais que precisam estar presentes para que seja possível o trabalho interdisciplinar verdadeiro, né? Porque a gente vê muito aquele modelo de trabalho eclético, onde cada um faz o seu trabalho, ocupa uma parte do dia, mas os processos não são integrados.
E a primeira coisa que é necessário é exatamente isso, a uniformidade dos processos. E a segunda coisa que é necessária para isso, para esse trabalho interdisciplinar acontecer, é que os objetivos e os métodos com os quais a gente trabalha sejam complementares, sejam compatíveis e não sejam, vamos dizer assim, conflitantes, né? Então, vindo de uma experiência muito positiva trabalhando com a Mariana, eu trouxe aqui ela, porque eu acho que a gente consegue produzir uma conversa gostosa. Eu rabisquei aqui algumas questões que vou tratar com ela, que vou pedir para Mari, se você puder, estiver me ouvindo, pede para entrar aqui na live que eu vou te autorizar, tá? E aí eu vou conversar com ela sobre alguns temas super importantes aí no trabalho com TEA, que eu acho que muitos de vocês podem se beneficiar, ou enfim, devem ter algumas curiosidades. Quando eu tô falando, normalmente eu não consigo responder as perguntas que vão aparecendo, mas eu tenho algumas pessoas que vão me ajudar a guardar essas perguntas, tá? Então eu vou... Oi, Mari. Oi, boa noite, pessoal. Agora me cortei aqui, deixa eu baixar minha câmera, Mari. Ó, pessoal, paciência, vai ter que ficar desse jeito, só minha cabecinha, tá? Mari, obrigada por ter aceito o convite de trabalhar à noite, né? Como se não bastasse, já fiz a sua apresentação, né? Esqueci de falar também que você é uma ativista em várias áreas aí do TEA, até por ser uma mãe, né? E isso traz para a gente também uma contribuição na equipe, porque traz uma perspectiva mais íntima, né? Com o autismo. Mas, enfim, tem sido um prazer trabalhar com você, Mari. Mas agora a gente vai tratar de algumas questões mesmo voltadas ao seu trabalho, tá? Combinado. É, Primeiramente, eu queria e, agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês, né? Poder dividir um pouquinho o que a gente sabe para ajudar as nossas crianças, né? Os nossos meninos e meninas. tá, obrigada, Mari, obrigada mesmo, tá? Eu sei que não é fácil aí, ainda com dois perambulando pela casa. Eu tranquei a Mas porta, falei, vocês podem ficar, essa altura eu já estou no vizinho, né? tem que ser assim. Mari, o TEA, quando a gente pensa nos critérios diagnósticos do TEA, a gente não tem nenhum aspecto relacionado ao desenvolvimento motor especificamente, né? Então, ou seja, não é algo que faz parte dos critérios diagnósticos, alterações de desenvolvimento motor e etc. Isso dito, cada vez mais a gente tem percebido questões motoras, né, aparecendo em diferentes idades, de diferentes fases da vida, se manifestando de diferentes formas. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre o que a gente sabe hoje em relação à prevalência dessas alterações motoras no TEA, e eu acho que seria legal pensar nessa incidência tanto com base na literatura como com base no que a gente vê, né? No que você vê, porque você provavelmente tem um olhar mais afiado para isso. Então, vou dar um spoiler aqui já, que hoje em dia ventila-se que talvez no próximo DSM os critérios, né, diagnósticos do TEA esteja incluído também a questão motora, porque hoje a gente sabe que é uma questão muito prevalente, apesar de pouco falada. Então, quando você vai buscar na literatura, os artigos, eles trazem uma porcentagem que varia de 50% até 87% dos autistas apresentando alterações motoras. Então, se a gente pensar no menor índice, né, 50% já é um índice muito grande. Então, assim, metade das pessoas autistas tem questões motoras. Então, assim, são questões relevantes, são questões importantes. Cada 2 autistas que você vê, um vai ter questão motora. Então, hoje em dia, de uns 10, 12 anos para cá,
os artigos têm trazido, sim, as questões motoras que são presentes no TEA. As pessoas têm dado mais importância, né, à reabilitação motora. Os pais têm procurado mais, têm se queixado das questões motoras dos filhos e a gente tem recebido cada vez mais. Então, o que eu queria deixar claro aqui para vocês, que são alterações motoras discretas, não são, assim, alterações motoras gritantes. Então, talvez passe despercebido para quem não é da área, para quem não entende muito. Mas são alterações que levam a uma má qualidade de movimento. Fica um movimento não uniforme, um movimento não perfeito. Então, a gente vê alterações na qualidade do movimento. Então, essa pessoa autista, essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele vai gastar muito mais energia do que eu, do que você, para realizar um simples movimento, tipo agachar no chão, subir e descer a escada. Então, o que eles apresentam? Eles apresentam muitas compensações para realizar movimentos simples, o que é dispendicioso do ponto de vista energético. Então, assim, eles cansam mais do que nós para fazer atividades simples. Eles não têm um bom controle postural, então eles têm que gastar muito mais energia para manter uma postura do que eu, do que você. E a gente sabe que essas crianças com repertório motor baixo, isso vai alterar todas as outras áreas do desenvolvimento. Então, como que uma criança que não tem um tônus, que não sustenta uma cervical, uma cabeça, como que ela vai ficar sentada na sala de aula e conseguir prestar atenção na professora que está lá na frente? Como que ela vai aprender se toda a energia dela está tendo que gastar para segurar aquele corpinho? Então, a gente sabe que isso acarreta, as questões motoras acarretam muitas outras dificuldades. São dificuldades nas atividades diárias de vida, nas funções básicas. Então, escovar um dente, olha o tanto de movimento que eu preciso. Lavar um cabelo, trocar minha roupa, vou pôr a minha calça, tem que ficar em um pé só para puxar uma perna, depois outra. Então, afeta toda a qualidade de vida dessas crianças. E a gente sabe que quando crianças com alterações motoras, serão adultos com mais dificuldade de ter uma autonomia, né? De ter uma funcionalidade, de ter uma vida mais independente. Então, por isso que é importante o trabalho motor, desde pequeno, nas criancinhas, para chegar lá na frente, eles terem uma melhor qualidade de vida. E a gente sabe que está tudo ligado. O motor está ligado com a fala, está ligado com a aprendizagem, está ligado com a questão social. A criança não sabe brincar, não sabe chutar uma bola. Então, na escola, ela vai ser a última a ser escolhida para fazer parte do time. E aí vai levando prejuízo em outras esferas, né? Então, leva prejuízo na esfera social. A criança se sente desmotivada, aí ela não quer nem tentar. E aí ela vira aquela criança, ele é preguiçoso, ele só gosta de tecnologia, só gosta de videogame, de ficar sentado. Por quê? Porque ele já tem uma dificuldade tão grande para fazer as atividades que para ele é mais cômodo. Eu prefiro jogar videogame, fico lá na minha poltrona. Falo isso pelos meus filhos. Eu fui vendo no desenvolvimento dos meninos que eles eram muito mais ativos motoramente quando pequenos, eles gostavam de andar de bicicleta na rua. Hoje em dia, eles querem só ficar lá no videogame. Tudo bem, adolescente é assim mesmo. Mas não é, gente. É porque eles têm dificuldade. E aí, o que acontece? Fica mais inativo, aumenta o peso, e aí fica mais difícil de movimentar, e aí vira um ciclo vicioso. Então, assim, são várias esferas que estão envolvidas quando a gente fala de alteração motora. Um dado importante também, que diz que as crianças com alteração cognitiva, né, os meninos, meninas com alteração cognitiva, vão apresentar maiores déficits motor. Então, quando você vê uma criança, um adulto com alteração cognitiva, pode saber que tem alguma questão motora envolvida. Tem um estudo bem interessante que foi realizado em 2018. Ele pegou 3.000 crianças com idade de 2 a 6 anos. E o que ele relacionou? Relacionou atividade motora a questões comportamentais. O que ele viu? Que criança com atraso motor tem uma maior incidência de questões comportamentais. Então, é isso mesmo. Nossa criança já tem dificuldade para falar. E aí ela não consegue sustentar o braço, apontar e pedir o que ela quer, que para ela é super difícil, essa sinergia de cintura escapular, de manter a contração, de apontar. Então, eu não falo, eu não consigo gesticular o que eu quero, ninguém me entende, eu vou ter problema de comportamento. Então, assim, a questão motora
apesar de as pessoas não darem muita atenção, ela está ligada com todas as outras áreas. Então, por isso que a gente fala, melhorando o motor, a gente vai melhorar a fala, a gente vai melhorar comportamento, a gente vai melhorar a socialização, vem tudo junto, tá tudo embutido. Uhum. Tá, eu vou até voltar nessa questão daqui a pouquinho, Mari, mas você me fez pensar também numa coisa, também no aspecto até sensorial, né? A criança com pouca desenvoltura motora, ela acaba fazendo menos e se expondo menos a vários estímulos sensoriais. Então, uma das hipóteses que a gente comportamentalmente levanta para comportamentos autoestimulatórios é que eles vêm substituir aquilo que você não consegue receber no dia a dia, entendeu? A gente recebe muita estimulação sensorial fazendo as nossas atividades do dia a dia, né? Sobe escada, desce escada, vai para lá, vai para cá, escuta som, vê luz e tal. E eles acabam ficando muito sedentários, como você falou, e aí muito privados também de experiências sensoriais, né? E se relaciona mesmo ao cognitivo, a tudo isso. Com você falando, Mari, me lembrei o seguinte, né? Eu tenho 51 anos, vou fazer 52. Mas no meu tempo, obviamente, no meu tempo de escola, os meninos que não tinham comprometimento intelectual, deficiência intelectual e etc., mas que provavelmente estavam no espectro, não recebiam diagnóstico, tá? É óbvio. Eles estavam na sala de aula sofrendo com a gente. O que a gente percebia em algumas crianças da turma era essa dificuldade motora. Assim, eu, como criança, me lembro disso, entendeu? De algumas crianças na sala terem muita dificuldade motora para fazer coisas muito simples. Sair correndo e chutar uma bola, né? Passar por cima da barra, depois descer, sabe? Coisas. E Sim, acabavam porque tem aquelas sofrendo exatamente. ditas estabanadas, né? Desajeitadas, né? É, Nossa, ele consegue, desajeitadas, porque ele tem exato. tudo. Exatamente. É bem isso mesmo. Era a criança que não consegue completar a tarefa do educador, que o profissional de educação física oferece, enfim. E acabam sofrendo com isso, consequências que vão muito além, né? Mari, você pode falar um pouquinho quais as alterações que aparecem mais, que te chamam mais atenção dentro dessa população, nessas pessoas com TEA, focando mais no início, assim, no começo do desenvolvimento? O que você começa a ver? Eu acho que o padrão motor que a gente encontra mais, a gente vê mais, que é presente, né, nos 87% dos autistas, é o que a gente chama de uma hipotonia muscular. A hipotonia muscular, em crianças de até 5 anos, a gente vê muito. O que é? Aquela criança que ela é mais molinha, que ela não sustenta o corpinho, que ela tem dificuldade de manter uma contração. Então, quando você palpa, parece, ele é gostosinho, né? Ele é molinho, mas não é isso, ele é hipotônico. Então, assim, os nossos músculos, eles têm um trofismo, que a gente chama. Então, assim, eles estão prontos a qualquer momento que eu precisar, ele vai contrair e vai manter a contração que eu estou fazendo. O músculo dessas crianças com hipotonia são músculos mais lentos para começar a contração. E, além disso, eles têm dificuldade de manter a contração. Então, aquela história, ele até segura o copo, a mochila, mas daqui a pouco cai. Ele não tem resistência para manter o movimento. E também eles não têm resistência para manter a própria postura contra a gravidade, né? Então, por isso que a gente vê lá os nossos meninos com uma hipercifose, uma protusão de cabeça, um enrolamento de ombro. A gente vê aquela postura, né, de velhinho nos nossos meninos tão novos. Porque eles têm essa hipotonia nessa musculatura que vai te sustentar contra a gravidade. E a questão da hipotonia está ligado com muitos outros fatores que a gente nem pensa. Então, a hipotonia pode levar até um atraso no desfraude dessa criança. Por quê? A gente, quando fala de desfraude, você tem músculo, né? A musculatura do soalho pélvico. Então, é músculo que contrai para segurar o xixi ali. Então, ele é hipotônico todo, até a musculatura lisa, né, dos órgãos internos, eles têm essa hipotonia. E eles têm uma dificuldade também bem grande para mastigar,
para falar, tudo isso pela hipotonia. Então, aquela criança com aquela boquinha aberta, que não fecha, aquela criança que baba, aquela bochechinha gostosa de apertar, aquele é molinho. Então, ele tem dificuldade para deglutir pela questão muscular dele. Além dele não ter uma boa postura para sentar, para comer, ele tem dificuldade na musculatura que faz a deglutição. E aí existem alguns sinaizinhos que a gente tem que estar bem alerta e atento que indicam essa hipotonia. Então, sabe aquela criança que senta em W, com a perninha cruzada? Ele não consegue sentar de índio, ele senta sempre em W. Sentar em W é um indicador de fraqueza de tronco, de hipotonia de tronco. A criança está brincando no chão e ela não consegue brincar com as duas mãos. Sempre ela tem que usar uma mão para apoiar o corpinho, porque ela cansa. Ou ela tem que apoiar o corpinho em algum lugar, ou ela usa as duas mãos, ou ela brinca com uma mão e apoia com a outra. Outra coisa, aquela criança que tem o pezinho muito desabado, a gente chama de pé pronado, que é o chamado de pé plano. Então, eles não têm músculo ali, então eles desabam aquele pezinho. Outro sinal que a gente pode estar atento, você faz um teste com essa criança. Ela senta no chão, aí você pede para ela levantar. Geralmente, quando você vai levantar do chão, você passa para a posição, né? De gato, de joelho, semi-ajoelhado, que você põe um pé na frente e levanta. Os nossos meninos não conseguem levantar assim. Eles levantam escalando o próprio corpo, fazendo um movimento que a gente chama de levantar de urso, porque eles não conseguem sustentar, eles não têm força para levantar. Então, parece sempre aquela criança cansada, né? Ela tá lá sentada, tá lá assim. Ela tá lá na mesinha, tá lá apoiada na mesinha. E não é que ela é uma criança cansada, não é que ela é uma criança preguiçosa, ela é uma criança que tem uma questão muscular. Então, essa musculatura precisa ser trabalhada. Existe fortalecimento dessa musculatura. Então, a gente tem que estar sempre de olho. Acho que na primeira infância, o que chama mais atenção é a hipotonia, sem dúvida nenhuma. Então, a hipotonia leva a uma fraqueza muscular e leva a um atraso motor. A gente pode falar depois dos marcos motores do desenvolvimento, que eu acho que é uma questão que a gente também tem que estar sempre atenta. Então, as nossas crianças têm um atraso motor, sim. Às vezes é um atraso sutil. Então, você pergunta, ô mãe, ele sentou, com quanto tempo? Ah, no tempo certo, ele engatinhou. Ah, mas ele engatinhava esquisito, ele puxava de uma perninha, ele não engatinhava bonitinho. Então, você vai perguntando, você vai descobrindo que tinha as compensações desde bebezinho, desde pequenininho. Então, eles têm esse atraso motor, eles têm uma alteração da marcha também, né? Porque eles não conseguem dissociar muito bem a cintura. Então, aqueles meninos que andam mais durinho, ou então a famosa marcha na ponta do pé, o pé equino. A gente pode falar de pé equino daqui a pouquinho. Os nossos meninos também têm muita dificuldade em coordenação motora. Tanto coordenação motora ampla, quanto coordenação motora fina, que aí é mais a praia das TOs. A gente pode falar de coordenação motora, que está ligada ao apraxia, né? Que a gente fala, ao planejamento motor, que deles é ruim. Então, assim, eles não conseguem usar vários grupos musculares simultaneamente, ao mesmo tempo. E o que chama mais atenção nos meninos mais velhos, nos nossos adolescentes, nos nossos autistas adultos, são as questões posturais, que aí já estão instaladas devido a essas compensações que eles fizeram quando pequenos. Então, a gente tem muito menino com uma hipercifose torácica, com uma retificação cervical, com uma anteriorização de cabeça, ombro rodado anteriormente. A gente tem menino com escoliose instalada já. E aí, gente, quando chega nesse ponto, muitas vezes a gente tem que indicar para um ortopedista, para um cirurgião, porque aí a gente já não sabe mais como ajudar. A gente pode ajudar com alongamento, com fortalecimento, mas a deformidade já está instalada. Então, a ideia do trabalho motor é que a gente faça esse trabalho motor precocemente, para evitar que no futuro essas crianças tenham essas alterações todas, que elas tenham, né, dor, porque tem muita criança que vai parar na cadeira de roda. Tem criança que faz pé equino, daqui a pouco perde a marcha, vai parar na cadeira de roda. Então, uma escoliose, vai ficando tão deformado, com tanta dor, vai parar numa cadeira de rodas. Então, assim, a atuação precoce vai evitar que essas crianças venham a sofrer lá na frente. Tá. Ô Mari, eu tenho alguns assuntos que eu vou trazer de volta daqui a pouquinho, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, no nosso trabalho lá no Grupo Método, imagino que nas outras clínicas também, acho que no Grupo Método a gente tem certamente feito um esforço para isso. Tem algumas coisas que eu imagino que você não vai conseguir
trabalhar apenas dentro da sala da fisioterapia, tá certo? Quer dizer, se você está falando de pé equino, por exemplo, né, você vai ter que fazer um trabalho fora da terapia também, que é aí que eu acho que chama para a gente integrar o trabalho, né? Então, para a gente é muito importante que você nos oriente como conduzir determinada criança na marcha, Sim, né? porque essa criança, esse menino passa 1 hora comigo, 2 horas no Exatamente. máximo, e depois ele está o dia inteiro lá na terapia, na casa dele. Então, essa orientação, tanto para a equipe terapêutica quanto para os pais, tem que existir, né? Porque Uhum. a fisio não vai fazer milagre. Eu não vou consertar o menino vendo o menino 2, 3 vezes por semana. Então, eu preciso que as pessoas, né, ajudem. E existem orientações que a gente pode dar e que os outros profissionais podem nos ajudar também. É isso que a gente faz lá no Grupo Médico. Essa que é a parte de integrar, né? Mari, deixa eu voltar só para uma questão aí dos marcos motores. A gente fala muito nos marcos motores de comunicação, de interação social, né? De atenção. Então, principalmente com relação ao autismo. Então as pessoas falam assim, mas ele olha. Que te chama? Que você diria para os pais prestarem atenção em relação aos pequenininhos que podem indicar? Você deu aí alguns exemplos, né, de uma alteração ali no engatinhar, mas tem mais coisas? Você vê alguma coisa de pequenininho? E o quão cedo você consegue ver isso? Então, né, na verdade, se chama marcos motores, porque realmente existe uma idade certa para estar adquirindo tal movimento. Então, não é balela, não é aquela história, cada um tem seu tempo, o menino demora mais. Não é isso, gente. Tem que estar dentro do que é esperado. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um mês antes, um mês depois. Mas existem alguns marcos que a gente tem que estar atento. E se a criança não alcançou esses marcos, significa alguma coisa. Então, a gente tem que procurar ajuda. Basicamente é uma colinha assim. A criança com 3 meses, ela tem que sustentar a cabecinha. Então é aquele bebê que a mãe não precisa mais segurar a cabecinha quando está em pé no colo da mãe. Ou então quando você põe ele de bruço, ele levanta a cabeça e observa o ambiente, explora o ambiente. O bebê com 4 meses, ele começa a rolar. Primeiro ele rola da barriguinha para cima, para a barriguinha para baixo. Depois ele se desvira. O bebê de 5 meses, ele já consegue sentar com apoio. Você põe uma almofada, você põe ele sentado no cantinho do sofá, ele já fica sentado. Um bebê de 6 meses, ele já senta sem apoio. Então, não é à toa que eles falam para introduzir a questão da alimentação com 6 meses, porque o bebê já consegue sustentar o tronco, ele já consegue permanecer sentado, e aí ele vai conseguir deglutir. Então, 6 meses, o bebê tem que sentar sem apoio. 7 meses, eles começam a assumir aquela postura de gato. Então, eles ficam de 4, até balança o corpinho, vai para frente e vai para trás. 8 meses, começa a engatinhar. 9 meses, eles conseguem ficar em pé com apoio. Então, você põe a criança segurando no sofá, apoiadinha, ela consegue ficar em pé sozinha, só segurando ali no sofá. 10 meses, ela dá aqueles passinhos laterais. Então, segurando no sofá mesmo, ela vai andando de ladinho. Com 11, 12 meses, a criança ela já fica em pé sozinha, aquela história do sossó. Parou, sossó, estátua. Então, ela fica em pé, ela consegue manter a postura ortostática sozinha e ela anda quando você dá a mãozinha. Até que idade, Mariana, eu posso esperar a minha criança andar? Até 1 ano e 4 meses. Criança que chegou em 1 ano e 4 meses, não anda de maneira independente, sem mãozinha, opa, acende uma luzinha, tem alguma coisa errada. Criança de 1 ano e meio começa a pular, já quer dar uns pulinhos. Criança de 2 anos consegue ficar em um pé só, consegue chutar a bola, porque ela fica em um pé e ela chuta a bola com o outro pé. Ela consegue correr, criança de 2 anos corre. Claro que não é aquela corrida, mas eles começam a correr. Criança de 3 anos pedala um triciclo, uma bicicletinha. Escala, sabe, para subir no escorregador, que você tem que pôr a mão e o pezinho nos degraizinhos? A criança com 3 anos já faz isso de forma independente. Ela sobe dessa escada com apoio. Criança com 5 anos tem que subir dessa escada sem segurar em corrimão, sem apoio, alternando o pezinho. Então, acho que na primeira infância, a gente tem que estar mais ou menos atento a isso. Principalmente a questão da marcha, né? E aí vem uns que falam, não engatinhou, precisa engatinhar, engatinhar é importante.
os psicomotricistas falam que das fases do desenvolvimento, a fase mais importante é o engatinhar. Então, mesmo que a criança esteja andando, estimula ela ainda a ficar de quatro, a engatinhar, porque é uma mudança transpostural bem importante no desenvolvimento motor. E aí que eu queria deixar um recado também, Meca, que essa história de pandemia que veio, né? Então a gente lá no Grupo Método mesmo recebeu um monte de bebê. Ah, não sabe se é autismo, se é bebê da pandemia, porque tem um atraso, mas a pandemia veio, estava trancado em casa. Olha, pode existir bebê da pandemia para a questão de fala, de fono, para a questão de interação social, não tem dúvida nenhuma que exista, mas para a questão motora, não tem bebê de pandemia, gente. O bebê pode morar lá nos Cafundó do Judas, na roça, só com o pai e com a mãe, mas ele vai sustentar a cabecinha no tempo certo, ele vai sentar, ele vai engatinhar, ele vai andar, independente se tem pandemia ou se não tem pandemia. Então, questão motora não tem a ver com pandemia. Então, porque chega muita criança, né? A gente recebeu ultimamente muitas crianças que não têm diagnóstico, mas pode ser bebê da pandemia. Em relação aos marcos motores, não existe isso. Atingiu, ótimo, não atingiu, liga a luzinha lá, sinal de alerta. É verdade, esse negócio dos bebês da pandemia tá bem interessante mesmo. Mas eu nunca tinha pensado nisso, Mari, mas faz muito sentido, né? A cabecinha tá segurando, não tá? Não Pensa, tem... o índiozinho lá na aldeia, não tem nada de estímulo, de ir pra crechinha, não tem nada disso. E ele desenvolve motoramente, ele se desenvolve. Mas é bem isso mesmo. Tá, Mari, vamos falar um pouquinho mais do trabalho, tá? Eu acho que tem ali uma coisa que a gente falou um pouco já, né? Da questão da orientação da equipe, da família, né? Mas para os aspectos mais práticos do atendimento de fisioterapia, do seu atendimento especializado, tá? Aí eu não estou falando mais, né, só da orientação e tal. Quais são... descreve para a gente. Imagino que seja mais desafiador eu atender uma criança autista numa atividade de fisioterapia do que talvez uma pessoa de desenvolvimento típico. Levando meu filho para fisioterapia por causa do pé, eu olhava e falava assim, nossa, como é que ele aguenta ficar uma hora fazendo isso? Né? E assim, é desconfortável, é repetitivo, é isso e aquilo. O que a gente pode fazer em termos de recursos práticos do trabalho? Quais recursos que podem ajudar a gente no atendimento dessas crianças, considerando aí todos os desafios que eles têm na área de comunicação, na questão da tolerância, questões sensoriais, as dificuldades sensoriais que eles apresentam. Que recursos você tem usado para garantir uma sessão produtiva? Olha, gente, eu vou falar uma coisa, eu sou fisioterapeuta, mas fazer fisioterapia, nós, pessoas típicas, é bem chato, né? É tipo ir no dentista. Eu detesto dentista. Fazer fisioterapia para pessoa típica é bem chato, porque é aquela história. Vamos lá, 3 séries de 10, estica e puxa. Então, assim, é chato, é maçante. E o nosso público é um público totalmente diferenciado. Então, a gente tem que usar estratégias diferenciadas para lidar com essas crianças. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que partir do ponto de vista que tem que ser uma terapia agradável, prazerosa, gostosa, lúdica. Então, você vai descobrir o que a sua criança gosta. Então, quando eu faço a avaliação, eu pergunto para a mãe, olha, que personagem que ele gosta, que desenho que ele gosta de música, ele gosta de brincar do quê? Porque a gente vai usar isso a nosso favor na sessão. Então, ele acha que ele vai brincar com a tia Mari, mas ele não está brincando, ele está trabalhando. Então, ele acha que a gente vai brincar de levar a patrulha canina lá para a torre da patrulha canina. Mas não é, a gente está fazendo o exercício ali no meio. Então, acho que tem que ser de uma maneira bem lúdica. Para os nossos adolescentes, a gente pensa mais alguma coisa relacionada ao esporte, menino que gosta de futebol, então menino que gosta de carrinho, a gente monta a pista de Hot Wheels, leva os carrinhos para lá, para cá. Então, eles têm que fazer a terapia, a fisioterapia, mas sem perceber o que eles estão fazendo. Eles estão trabalhando a questão motora ali. Eles acham que eles estão ali para brincar. Os nossos meninos, a gente sabe que eles funcionam muito mais com apoio visual. Então, assim, a gente usa muito de recursos visuais. Então, desde estratégias simples, deixei até separado para mostrar para vocês, como assim, a gente vai mostrar para ele, olha, primeiro a gente vai fazer atividade na esteira, depois ele vai ganhar o que ele gosta. Então, por exemplo, aqui o menino que gosta da lycra. Ah, vamos fazer esteira.
colocou lá, fez esteira. Ah, vamos checar, a esteira já foi? Agora você vai aonde? Você vai na like. Então, assim, tudo tem que ter um reforço positivo. Igual a gente, né? A gente faz as coisas em troca de algo, né? E para eles, assim, você descobre o que aquele menino gosta e aí você usa isso a seu favor. Então, sempre tem uma demanda, mas depois tem uma recompensa. Então, usar as figuras é muito importante. Até usar, assim, figuras, economia de ficha mesmo, para ele entender que vai acabar uma hora. Senão ele fala, meu Deus, eu já fui, já baixei 50 vezes e o negócio não acaba. Então, cada atividade que ele fizer, ele ganha uma estrelinha. Quando ele terminar a cartela, ele vai ganhar o reforçador que ele gosta. Então, eu acho que o apoio visual é muito importante. Eu uso também muito timer com esses meninos, que aí, por exemplo, ele terminou a atividade, ele quer ficar só na lycra, porque, imagina, a lycra é mais gostoso que tudo. Então, a gente coloca um timer, olha, daqui 1 minuto, daqui 2 minutos, a gente vai fazer uma outra atividade. Aí, tocou o timer, me ajuda, desliga o timer. Ah, ó, acabou, agora a gente vai trabalhar. Então, sempre usando muito recurso visual com esses meninos. A terapia acho que tem que ser lúdica, prazerosa, tem que trazer motivação para eles, né? Tem que ser uma coisa divertida. As instruções têm que ser claras. Não adianta você falar assim, pega a argola lá em cima, passa debaixo do banco, pula aqui em cima. Já se perdeu, virou fumaça na cabeça deles, tanto que você falou. Então mostra, olha, tia Mari, vem comigo. Então mostra, faz a primeira repetição junto com a criança. Funciona muito mais do que você ficar lá falando. E assim, você montou uma atividade, você viu que a sua criança está com muita dificuldade, tá? Te dando indício ali que ela vai acelerar, que vai ter um comportamento disruptivo, muda, diminui, deixa mais fácil. Faltava 3 argolas, esconde 2, falta só uma. Então, assim, a gente tem que estar bem atento e às vezes alterar alguma coisa no meio da sessão, né? Olha, planejei isso para hoje, mas hoje não deu. Então, vamos baixar um pouquinho a expectativa para ele também ter aquela sensação que ele cumpriu o dever, que ele conseguiu, né? Que ele é capaz. Então a gente termina, toca aqui, yes, que nota que você tirou hoje para os meninos maiores. E eles, sabe, eles ficam orgulhosos deles mesmos, né? É bacana de ver, é gostoso de ver. Eu acho que são recursos, assim, simples, mas que são necessários de serem usados com esse público. É muito legal. Eu vou fazer só um comentário agora, não é uma pergunta, tá? Primeiro, eu queria que o pessoal soubesse que isso que a Mari falou, assim, as crianças que ela atende adoram ir na Mari, na tia Mari. E os rapazes mais, os moços e moças também gostam. Então, ela tem conseguido fazer isso de uma forma bem legal. E a outra coisa que eu queria comentar, Mari, que eu achei muito legal na sua fala, eu comentei no começo, não sei se você já tinha entrado, que uma das coisas que é necessária para o trabalho interdisciplinar com diferentes disciplinas darem certo, né, um trabalho comportamental, é que os objetivos e os métodos sejam compatíveis e complementares. E você apresentou aí uma série de estratégias comportamentais, que talvez até talvez eu use outra terminologia para descrever algumas coisas, mas que estão absolutamente corretas. Entendeu? Que vão absolutamente de acordo com o resto todo, sabe? Então, eu acho que é uma característica legal do seu trabalho como fisioterapeuta, que as estratégias se casam, a metodologia, os princípios são os mesmos, né? Porque você pode pensar numa postura assim, não, eu sou a fisioterapeuta, ele entra e faz o que eu mando. Né? Aquela coisa assim, sem nada. Esse é o meu jeito de trabalhar. Você está dizendo, não, é o jeito deles de trabalhar, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Muito legal. Agora, vamos pensar um pouquinho, Mari, eu tenho, acho que dá tempo. Eu tenho mais algumas perguntinhas para a gente discutir aqui. Você já falou um pouco sobre como a questão motor afeta outras áreas, né, da vida. Você deu vários exemplos aí, do ponto de vista mais prático, porque não é a questão motora é pouco importante, porque a questão motora carrega o resto, né? Vai junto com o resto, vai com a interação, a atenção e tudo mais. Você conseguiria pensar em alguns exemplos que você possa compartilhar com a gente, se for possível,
de casos mesmo em que você percebeu essa integração entre a questão motora e outras questões que saem que entram em outras áreas, né, que afetam outras áreas? É muito interessante a gente trabalhar em equipe, né? Porque muitas vezes chegam pacientes para mim que a fono avaliou ele e falou: Mari, ele não tem condição de começar um trabalho de fono, ele precisa de um trabalho motor primeiro. O psicólogo: Mari, ele não imita, ele não tem força para realizar a imitação. Então, assim, a gente recebe casos de criança que não estava lá babando, sentado. E aí a gente melhorou a questão postural dessa criança, ela diminuiu aquela cialorreia, ela levantou a cabeça, ela começou a prestar mais atenção, ela parou de se jogar no chão, de ter aqueles comportamentos disruptivos, de se jogar no chão. E aí o trabalho da fono começou a funcionar, ela pôde entrar, porque o menino pelo menos sentava e olhava para ela, porque até então o menino ficava lá, desabado no chão. Outra questão, essa questão sempre de imitação motora, né? Muitas vezes os psicólogos vêm conversar e a gente tenta discutir, olha, por que será que ele não está imitando? É porque ele não quer imitar? É porque ele não entendeu? Porque ele não consegue imitar. Então vamos pensar o que essa criança consegue fazer, o que eu posso exigir dela, o que eu tenho que trabalhar antes, né? Porque existem uma série de pré-requisitos. Então, a parte motora é como se fosse um pré-requisito de todas essas outras terapias, né? A fono só vai conseguir trabalhar o menino se ele sustenta, se ele olha para ela, se ele presta atenção. O psicólogo, mais ainda, o menino tem que, ao menos, né, parar, né? Porque tem criança que quer morrer encostada no barranco, né? Não pode ver um canto que está lá desmoronando. E a gente olha tudo lá na clínica. Então, por exemplo, eu vou nas salas, eu vejo como que tá a cadeirinha da criança, a altura da cadeira, a altura da mesa, se essa criança tá com o pezinho apoiado no chão, como que ela tá comendo na hora de comer, como é que ela tá sentada, como que ela tá manuseando, né, os talheres, a TO entra junto nessa avaliação. Então, é um trabalho em equipe mesmo, todo mundo fazendo a sua parte um pouquinho, para a gente chegar num todo, né, no maior potencial dessa criança. Legal, Mário, obrigada. Mário, eu vou só colocar uma pergunta de uma pessoa que está aí na plateia, tá? Porque você mencionou aí o pé equino, e eu não sei se isso se todo mundo sabe o que é. Então eu queria que você me falasse o que é o pé equino, enfim, como é que você identifica, e quando é necessário, se às vezes é necessário órtese. Tá, então vamos lá. Pé equino é aquela criança que fica na pontinha do pé. Então, existem componentes que levam a essa alteração motora de ficar na pontinha do pé. A gente tem que falar que crianças típicas também andam na pontinha do pé. Então, assim, não é porque está andando na ponta do pé que é autista, não é isso. Crianças típicas até 5 anos andam na ponta do pé, só que numa frequência menor, né? E isso depois passa. Os nossos meninos, não. A gente vê que eles estão sempre querendo subir na pontinha do pé, tanto se eles estão felizes, quanto se eles estão bravos, quanto se eles estão andando, quanto se eles estão parados. Então, são dois fatores envolvidos. Tem a questão sensorial que está envolvida e a questão motora. Do ponto de vista sensorial, pode ser tanto uma hipersensibilidade, então ela não consegue ficar com aquele calcanhar apoiado no chão, aquilo lá incomoda, ela sobe na ponta do pé. Como pode ser o contrário, uma busca proprioceptiva, ela tem que sentir aquela pressão, então ela sobe na ponta do pé que ela sente uma pressão ali. Por questão vestibular também, ela sobe na ponta do pé, né? Porque dá um barato para ela, essa sensação assim. E a questão motora, a gente pode falar da hipotonia, então que a gente altera todo o nosso centro de gravidade, né? Quando você faz essa história de jogar o peso na ponta do pé. Então, para eles terem um melhor ajuste postural, muitas vezes eles fazem isso, eles jogam o peso do corpo para frente e sobem na ponta do pé. E também até por uma questão de estereotipia, né? Porque eu falei, às vezes na euforia eles sobem na ponta do pé, quando estão bravos eles sobem na ponta do pé. É uma autorregulação também que eles têm. Quando essa criança chega pequena para fisioterapia, a gente consegue, na grande maioria dos casos, reverter.
desde que associada à equipe multidisciplinar, à família, porque é aquela história, ele passa comigo 2, 3 vezes por semana, mas ele fica 24 horas por dia em casa, ele fica na escola, ele fica com os outros terapeutas. Então, a gente precisa de um trabalho conjunto, a gente vai orientar o terapeuta, a família, o outro profissional, algumas manobras que eles podem fazer para nos ajudar. Além de toda a questão de comando mesmo, pé no chão, abaixa o pé, olha o pé. Então aí a gente tem uns toques que a gente dá no corpinho da criança que ajuda ela a baixar aquele pezinho. A gente pode usar bandagem, a gente usa calçados adequados, então a gente orienta a família. Em muitos casos, a gente precisa da ajuda do ortopedista. Em muitos casos tem indicação de fazer um botox e usar uma órtese associada. E nos casos graves, que essa criança desde pequenininha andou na ponta do pé, ninguém fez nada, ninguém cuidou, chegou para a gente lá, grande adolescente, infelizmente, alguns casos são cirúrgicos mesmo. Então, a gente precisa encaminhar para o ortopedista para fazer um alongamento ali daquele tendão. A criança usa um gesso no pós-operatório, um pós-operatório bem chato. Então, a ideia é que não precise, né, chegar nesse ponto, que a gente possa receber essa criança pequena e intervir ali enquanto ela é pequena, porque aí a chance de melhora é grande. A gente teve que lidar com esse negócio da cirurgia, né? É uma recuperação miserável, né? Muito sofrido, né, para a criança. Nossa Senhora. Mas pessoal, eu e a Mari atendemos um caso que teve que ir para cirurgia, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu percebia antes da cirurgia, Mari, tem ainda, né? É que aquilo acabou limitando a vida dele, que ele não conseguia mais andar, né? Tem caso de criança que vai parar na cadeira de rodas, porque perde ele não estava mais conseguindo, ele gostava de se movimentar, ele gostava de andar, mas não estava mais conseguindo, né? Então foi bem ruim. Tá, eu tenho mais umas perguntas aqui, mas eu tenho mais uma outra questão. Se der tempo, eu te passo algumas outras questões da plateia, tá? Você mencionou aí os adultos e os maiorzinhos, né? E eu penso bastante neles, você bem sabe, né? A gente tem uma unidade lá no Grupo Método que recebe bastante esses maiorzinhos. Esses maiorzinhos, em sua grande maioria, não receberam intervenção precoce ou muito menos uma intervenção comportamental integrada com especialidades tais quais fisioterapia, terapia ocupacional e etc. Então, a gente tem visto você tem visto que eles demandam bastante trabalho. Quais são as coisas que você vê nesses adultos autistas que não receberam esse tipo de intervenção intensiva? Tem alguma característica mais prevalente ou cada um é um problema? Eu brinco, né, para as mães que estão recebendo diagnóstico hoje em dia, eu falo, olha, vocês têm muita sorte de receber o diagnóstico hoje. Eu que recebi o diagnóstico dos meus filhos há 11, 12 anos atrás, já não tive a sorte que vocês tiveram. Imagina essas crianças que tiveram, não é nem diagnóstico, porque ninguém nem dava diagnóstico há 20, 30 anos atrás. Então, eles não tinham nem a terapia comportamental adequada, o que dirá a terapia motora, né, que é uma coisa muito nova, muito recente. Então, assim, eles são adultos que estão pagando preço hoje de não ter recebido a terapia correta enquanto pequenos. Então, o que a gente vê? São adultos com deformidades instaladas já. A gente tem menino com escoliose, a gente tem menino com hipercifose, a gente tem menino com uma coordenação motora muito pobre. Quando você pede para ele fazer um movimento alternado de perna e braço, ele fica perdido. Ele parece que ele não entende o corpo dele, ele não sabe que ele tem perna e braço, que os dois podem funcionar junto. São meninos que não têm um planejamento motor adequado. Então, são meninos que nunca pedalaram uma bicicleta, nunca andaram de patinete, nunca subiram em cima de um skate. Por quê? Porque são aquelas crianças desengonçadas. Mas por quê? Não tiveram oportunidade de desenvolver a questão motora. Tinham dificuldades, ninguém viu, ninguém assistiu e passou. E hoje em dia eles pagam o preço disso, né? Então, assim, são crianças, adultos hoje que são desfavorecidos, porque não tiveram a terapia adequada. Então, a nossa ideia é essa, de pegar a criança pequena, corrigir, fortalecer, alinhar, alongar, para quando ela chegar lá na adolescência, na vida adulta, ela não tem essas deformidades, essas dificuldades tão gritantes como a gente tem, né, com os nossos meninos.
Gente, tem menino grande que quando eu peço para pular, vocês não imaginam o sacrifício que é para pular, não sabe pular com os dois pés. Pula com um pé, depois com o outro, agacha e não levanta para pular. Então, assim, é movimento simples, mas que para eles é muito complexo, eles não conseguem fazer, porque eles não têm uma coordenação motora boa, eles não têm um planejamento motor, eles não têm essa praxia de movimento e não tiveram oportunidade. Claro que hoje em dia a gente tenta ajudar, a gente tenta melhorar, mas é muito mais fácil, o prognóstico é muito melhor quando essa criança chega pequena para a gente. Eu penso até assim, né, que daqui uns 20 anos a gente vê esses meninos pequenos, eu acho que eles vão estar dando show de bola, de 10-0 nos nossos adultos de hoje, né? Infelizmente, eu fico triste até pelos meus meninos, porque se os meus meninos não tiveram nem a terapia comportamental adequada quando eles eram pequenos, que é intensiva, precoce, você acha que tiveram terapia motora? Ninguém nem sabia, é muito novo. Eu estou trabalhando nessa área há 6 anos. Eu conheço profissionais que estão aí há 10, vou dizer 12 anos no máximo. Não conheço ninguém que tenha mais de 20 anos trabalhando com criança autista, fisioterapeuta, né? Então, assim, é uma questão nova. Psiquiatra não vê a condição motora da criança, psiquiatra não encaminha para físio, quando muito para uma TO de integração sensorial. Neuro, acho que sim, tem um olhar mais diferenciado, mas assim, é a parte que fica mais de lado, mas por último, tipo assim, ó, se sobrar dinheiro, se sobrar, a gente vai lá na fisioterapia. Né? Porque é isso, é fono, é psicologia, aba e TO. Aí as outras coisas, se sobrar, a gente vai. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou uma grande defensora desse componente de trabalho motor, né? A Mari sabe disso. Que eu acho absolutamente relevante por todas as razões, porque é amarrado no cognitivo, no sensorial, no comportamental e em tudo mais, né? Eu vou passar por uma questão que eu tenho aqui e ainda depois a gente, quer dizer, na verdade você me falou dos adultos. O que eu vejo, Mari, com o meu olhar de leiga, que me chama atenção nos nossos adultos, é realmente a questão postural, que chama atenção mesmo, né? Que você fala assim, pô, mas eles são tão diferentes, e eu tô falando de clientes que são muito diferentes entre si. Um fala, outro não fala, um tem deficiência intelectual, outro tem menos, mas eu vejo a questão postural. Essa dificuldade postural que agora que a gente vê nesses meninos que não tiveram intervenção, é uma questão de tônus também, ou que não foi trabalhado? Da onde vem isso? Por que isso? É uma questão de fraqueza muscular, que é devido à hipotonia, e uma questão das compensações, né? Então, assim, eu não consigo manter meu tronco, eu tenho uma fraqueza, mas se eu rodar meu ombro para frente, eu consigo me movimentar melhor. Então, ele compensa a fraqueza muscular que ele tem. Entendi. A base é a hipotonia, a fraqueza muscular. Mas ele vai fazendo compensações ao longo da vida e isso vai gerando deformidades. Então, assim, a gente deveria estar trabalhando nisso desde sempre. Sim, para a gente não chegar lá, para ele não precisar nem compensar. Ele vai adquirir força, ele vai adquirir tônus e ele não vai precisar usar tantas compensações assim. Tá certo. Mari, tem mais uma questão aqui, que é uma questão até que a gente está discutindo muito, né, hoje em dia no Grupo Método. Então, até achei interessante. A Aline Almeida Fono. Qual a indicação de frequência de físio para essas crianças? Cada uma tem um, né? Mas enfim. Eu sou suspeita para falar, né? Se eu for olhar, vou falar que todo mundo tem alguma questão motora, né? Que todo mundo precisa de um trabalho motor. Mas tem crianças que precisam de uma atenção maior, tem crianças que a gente tem que ver 3, 4, 5 vezes por semana. Tem criança que não, a gente vê uma vez por semana e orienta a equipe terapêutica, o que eles podem fazer para ajudar. Então, isso daí é muito das questões motoras da criança. A gente tem que fazer uma boa avaliação, a gente tem que ver a necessidade dessa criança para depois a gente discutir a frequência do tratamento dessa criança. Eu acho que isso é o que é fundamental, Aline, e Aline, né, que perguntou isso. E eu acho que é o que define, de fato, o trabalho interdisciplinar, né? Algumas pessoas vão precisar de mais e outras de menos. Hoje mesmo eu estava discutindo com a Mari
que eu tinha uma uma cliente que está com muita questão comportamental de um certo tipo e que eu quero que ela vá todo dia na físio, entendeu? E a gente mais ou menos concorda, né, Mari, que ela precisa de bastante. Mas, então, é só uma questão de conseguir organizar isso dentro do dia dela, né? E tem outros que eu acho que uma orientação da Mariana seria mais do que adequado, enfim, um olhar pontual aqui e ali, mas, enfim, eu acho que é de cada um, né? Cada criança é um pouco diferente. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu acho que é isso. Bom, a gente já está quase chegando. Mari, você tem mais algum comentário? O que eu queria deixar aqui para todo mundo, Meca, principalmente para os fisioterapeutas, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, tem um vasto campo de trabalho, autismo, vamos lá, né? Hoje em dia está tendo muito diagnóstico. Então, assim, o que eu queria deixar bem claro é que você tem que ter uma empatia muito grande por essas crianças, por esses adultos, adolescentes e por essas famílias. É um trabalho, assim, desgastante, tanto fisicamente, às vezes até mentalmente. E aí a gente até, né, usa os nossos aparatos. Você acha que eu vou trabalhar com esse cabelo lindo e maravilhoso? Você acha que eu vou trabalhar com esse brinquinho aqui? Gente, vocês me vê lá, eu sou um bagaço, porque tem que ser mais maleável, mais confortável, cabelo escondido, sem brinco, sem pulseira, sem anel. Então, assim, se as pessoas não têm amor àquilo, acho que não funciona, sabe? Então, o que eu sempre falo, a gente tem que ter muito amor, muito carinho e muito respeito por essas crianças, né? Pelas individualidades, pelas dificuldades dessas crianças. São crianças com muitos déficits, né? Com alterações de fala, de comunicação, comportamental. Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito diferenciado, né? Muito de respeito mesmo pelas crianças e pelas famílias. Eu falo como mãe também, né? O que eu faço com os meus pacientes é o que eu queria que os outros terapeutas fizessem com os meus filhos. Então, assim, eu não me surpreendo de ser a tia Mari, a tia mais legal do Grupo Método. Na verdade, eu não sei se eles gostam mais da tia Mari ou da sala da tia Mari, mas eles gostam. Então, eles gostam e eles choram na hora da música do tchau. Então, assim, para mim isso já valeu, já ganhei meu dia. Eu estou trabalhando meus objetivos e a criança está ali, alegre, feliz. Eu tenho uma adolescente que ela me vê e fala, quando que é o nosso dia mesmo? É quarta-feira, né? Então, assim, eles ficam esperando o dia da físio e eles ficam preocupados com o horário, os maiores, os adultos, os adolescentes. Não, a gente não pode atrasar, a gente tem que descer para físio. Hoje tem físio. Ai, tá chovendo, como que a gente vai para físio hoje? Então, assim, eles têm prazer de ir. Isso é o que me deixa mais feliz. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que trabalhar com muito amor, carinho e respeito para que essas crianças, adolescentes, adultos tenham prazer em estar ali na fisioterapia, que seja algo prazeroso para eles. Eles já têm tantas dificuldades, tantos desafios no dia a dia, a gente tem que tentar tornar o dia a dia deles mais agradável. Legal, Mari, você ter colocado isso. Então, para encerrar, eu só vou fazer esse comentário. Eu acho rico ter você na equipe, a Fabi também, porque vocês são mães, porque trazem para a gente um olhar atento, sabe? Um olhar diferente, assim. Então, a gente sabe que a gente está sendo olhada por vocês, sabe? Assim, é importante isso para a gente. É um prazer, então, né? Às vezes é até difícil separar, né? O lado mãe e o lado profissional. Às vezes, quantas vezes... Não, mas pra gente, porque para mim é isso, né? Eu sempre falo para os terapeutas, você faria isso com seu filho? Quer dizer, entendeu? Para você seria tudo bem? Se não, você não pode fazer. E tendo este olhar para a gente é importante, porque garante que a gente tem isso dentro do sistema. Uhum. E muitas vezes eu me pego falando com meus pacientes, eu falo assim, vem aqui com a mamãe, eu falo, ai, não é com a mamãe. Muitas vezes eu já falei. E eu lembro, Meca, quando começou a pandemia, né, que eu fui falar com você, eu falei assim, ai, Meca, sabe o que vai ser mais difícil para mim? Não poder beijar essas crianças, porque eu não aguento. Eu beijo, eu mordo, eu cheiro, eu falo que se chegar com o rosto fui eu. Então, assim, é uma relação assim, de carinho, sabe? Eu acho que todo o resto flui. Legal, Mari, super obrigada. A gente já bateu o nosso horário aqui, mas queria te agradecer muito, foi ótimo, acho que o pessoal gostou.
Pessoal que chegou no meio, não assistiu tudo, vai ficar gravado e a gente disponibiliza no canal do YouTube, tá? Então, eu vou desligar daqui, aí depois eles jogam lá no YouTube. Então, tem outras lives disponíveis lá e essa vai ficar lá. Queria agradecer a todos que ficaram aí com a gente e muito obrigada, tia Mari. Eu também agradeço os coraçõezinhos subindo aí, fico muito feliz de poder, né, dividir com vocês esse conhecimento e junto a gente poder ajudar essas crianças. Obrigada. Legal, gente. Mari. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.